Olhando aqui da Terra, o sistema solar parece ser um ambiente tranquilo. Afinal, nós estamos em uma rocha flutuante em torno do Sol e isso nunca nos causou problema. O sistema solar, inclusive, possui 8 planetas que estão orbitando o Sol tranquilamente há bilhões de anos. E não só os planetas, na verdade. Na conta do sistema solar, nós podemos adicionar os cinturões de asteroides e também os asteroides que estão sozinhos, os cometas, as luas que os planetas possuem e também os planetas anões. E todos esses corpos estão em uma espécie de dança surpreendentemente estável que já dura alguns bilhões de anos e tudo isso sem nenhum problema. Tá bom, tudo bem. Algumas colisões acontecem de vez em quando, tipo aquela vez em que um objeto do tamanho de um planeta bateu na Terra e formou a Lua, ou aquele asteroide que causou extinção em massa de quase toda a vida na Terra. Mas mesmo contando esses pequenos acidentes, a Terra permanece tranquila na sua órbita. E quando eu falo que a Terra permanece tranquila, eu não estou falando necessariamente dos habitantes dela, os dinossauros que eu digo. Mas essa tranquilidade cósmica se deve a uma coisa muito especial e importante chamada de gravidade. Existem 4 forças fundamentais à natureza, e a gravidade é a mais fraca de todas elas. Mas nos menores frascos é que ficam os melhores perfumes. Ou forças. Mesmo sendo a mais fraca, ela é a grande responsável por basicamente tudo no universo. É ela que nos faz ficar presos na Terra e possibilita a existência de vida. Além de manter a própria Terra presa ao redor do Sol, não deixando ela sair pelo espaço frio sem rumo e congelando com a gente em cima. E também a gravidade é responsável pela própria formação de galáxias e dos objetos mais extremos do universo, como os buracos negros. Mas antes que você pense pelo título que esse vídeo é mais um vídeo patrocinado pelo Buraco Negro todo dia, você está enganado. Porque esse vídeo na verdade é patrocinado pela Lura. Esse vídeo vai falar sobre as fronteiras da tecnologia, principalmente porque faltam alguns meses para o James Webb entrar em operação e nos mostrar as mais belas imagens do universo. O mundo está mudando rápido, e as carreiras mudam com ele, igualmente rápido. Hoje em dia, aprender habilidades como programação ou gestão são extremamente importantes. E a Alura é o melhor lugar para você aprender novas habilidades porque ela te ensina de verdade, justamente porque ela é uma escola de verdade. No site da Alura tem diversos depoimentos de alunos que acabaram conseguindo um upgrade na carreira ou até mesmo começar a fazer algo totalmente novo por causa dos cursos do site, e o link vai estar na descrição. E como vocês assistem o Ciência Todo Dia, vocês têm 10% de desconto na assinatura da Alura usando o meu link, que também vai ficar aqui na descrição. Agora, de volta ao vídeo. O tema desse vídeo é algo muito próximo da Terra e de todos nós, e as possibilidades que ele abre são dignas de filmes de ficção científica. Esse vídeo, na verdade, poderia ser muito bem um tutorial de como usar a gravidade ao seu favor. Primeiro, eu acho que nada mais justo do que dar uma pequena relembrada no que é a gravidade quando nós trabalhamos com objetos astronômicos. Quando nós falamos em gravidade, é bom fazermos um breve resumo de relatividade geral, até porque a natureza é explicada pela relatividade geral que foi introduzida por Einstein. A gravidade seria nada mais nada menos do que a forma como nós experienciamos a curvatura do espaço-tempo. Ou seja, nós estamos presos aqui na superfície da Terra porque a massa da Terra distorce o espaço-tempo e essa curvatura causa esse efeito em nós que estamos aqui. O Sol, por sua vez, curva muito mais o espaço-tempo do que a Terra, porque ele é mais massivo, bem mais massivo, e mantém os planetas presos nessa curvatura dele. O curioso é que a relatividade geral não precisa ser invocada a todo instante para explicar os fenômenos que a gravidade causa. É claro que se você usar a relatividade geral para explicar, você vai conseguir chegar em resultados. Mas para que você vai se aventurar nas equações extremamente complexas e abstratas se você pode usar algo mais intuitivo? Na verdade, todo o conceito da gravidade não nasceu com a introdução da curvatura do espaço-tempo por Einstein. O interesse em entender o que era essa força mágica que fazia os planetas orbitarem o Sol já vinha desde séculos antes. O astrônomo Tycho Brahe já estudava o movimento e posição dos planetas no século XVI, inclusive conseguindo prever com precisão as futuras posições dos planetas no céu. Lembre-se que nessa época ainda não tinha uma equação ou uma formulação na física que daria para simplesmente jogar números lá e obter uma resposta. E foi um aluno do Brahe, chamado Johannes Kepler, que utilizou o trabalho do seu orientador e conseguiu formular o que viriam a ser as 3 leis de Kepler. Essas 3 leis nos dizem quase tudo o que nós precisamos saber sobre órbitas planetárias e sobre como os planetas orbitam o Sol. Mas, de novo, o que fazia eles orbitarem o Sol? Só algum tempo depois que Isaac Newton, estudando os resultados de Brahe e do Kepler, começou a pensar nesse problema. E isso virou uma coisa tão associada a Newton que até hoje contam a história sobre a maçã ter caído na cabeça dele e ele descobrindo a gravidade como uma consequência. Mas a história da maçã não é verdade. O que é verdade é que Newton utilizou o trabalho do Kepler para conseguir formular o que seria chamado de Lei da Gravitação Universal. E é bastante útil relembrar o que é a Lei da Gravitação Universal porque ela é uma grande protagonista desse vídeo.
A lei simplesmente diz que a força gravitacional entre dois objetos com massa é a constante gravitacional vezes a massa do primeiro objeto, vezes a massa do segundo objeto, e isso tudo dividido pela distância ao quadrado entre os dois objetos. Só que Newton também introduziu na sua segunda lei que a força resultante em um objeto é igual à massa dele vezes a aceleração. Então, se a força resultante é a força gravitacional, nós podemos igualar essas duas expressões e obter qual raio um objeto orbita o outro. No caso da Terra em torno do Sol, nós sabemos a aceleração centrípeta da Terra e, substituindo na equação, nós conseguimos obter o raio em que a Terra deve ficar. E isso explica a relação de todos os objetos do Sistema Solar com o Sol. Inclusive que quanto mais rápido um objeto está orbitando o Sol, mais próximo dele ele deve estar. E quanto mais devagar, mais distante. E isso é algo simples, na verdade, que você provavelmente já deve ter visto que sai direto das duas equações. Você tem duas massas e, bom, é isso. Mas, como sempre na vida, a realidade nunca é simples da forma que nós esperamos quando resolvemos essas equações com aproximações tipo uma vaca esférica no espaço. Físicos aproximam tudo para esferas. É estranho, muito. O próprio sistema solar não é um sistema com apenas dois objetos. Ele é um sistema com vários corpos, inclusive alguns muito massivos como Júpiter. Quando você adiciona mais um objeto, o problema se torna algo chamado de o problema de três corpos, ou N corpos se você tiver mais do que três. E é aqui que a coisa começa a complicar. Na verdade, a coisa fica tão complicada que só foi começar a ganhar algumas respostas 40 anos depois de Newton morrer, quando Euler publicou sobre esse problema. Mas foi um físico chamado Lagrange que encontrou algumas soluções para esse problema. E essas soluções representam uma espécie de anomalia gravitacional. Quando eu digo anomalia, eu quero dizer algo diferente do que é costume. E não que tá fora do que a física explica ou é algum tipo de esoterismo ou algo do tipo. O costume seria justamente que se nós temos dois corpos em interação gravitacional, se adicionar mais um corpo menos massivo no conjunto, a força dos dois primeiros resultam em algo instável e iam sempre alterar a órbita e a trajetória do terceiro. Mas Lagrange encontrou 5 pontos em que isso não é verdade. E esses pontos levaram o nome de pontos de Lagrange, ou L1, L2, L3, L4 e L5. Nesses pontos de Lagrange, as forças gravitacionais dos dois corpos mais massivos no terceiro corpo seriam justamente canceladas com a força centrípeta desse terceiro corpo. Ou, em outras palavras, nos pontos de Lagrange, os três objetos se mantêm na exata mesma posição um em relação ao outro. Eles podem até estar orbitando um ao outro se visto por um observador externo. Mas se você estiver em um deles, a posição dos outros dois vai sempre ser a mesma. E esses pontos de Lagrange justamente acontecem na relação Sol e Terra. O L1, L2 e L3 estão na mesma reta que liga o Sol e a Terra, enquanto o L4 e L5 estão localizados na órbita da Terra. É importante lembrar que eles orbitam junto com a Terra, ou seja, a velocidade angular deles é a mesma da Terra. Então eles orbitam o Sol com a mesma frequência. Isso é no mínimo incrível, e é um dos fenômenos causados pela gravidade mais interessantes. E antes que você ache que eu estou doido falando animado de pontos invisíveis no espaço, eu vou te dar um motivo para ficar animado com eles. Tudo que você soltar nesses pontos vai ficar preso neles e orbitando o Sol justamente com a Terra. Por exemplo, você consegue soltar uma nave ali e ela vai ficar orbitando junto com a Terra sem a necessidade de gastar combustível. Só que tem um porém. Os pontos L1, L2 e L3 são chamados de meta-estáveis, porque com o tempo passando, os objetos acabam se afastando do ponto de equilíbrio. Então é necessária uma pequena correção. Já o L4 e L5 são completamente estáveis. Inclusive, existem asteroides que ficam presos nesses pontos que ficam orbitando o Sol junto com a Terra. Júpiter tem milhares de asteroides presos nos seus pontos de Lagrange L4 e L5, por exemplo. Talvez eu ainda não tenha te convencido do porquê disso ser tão incrível, mas uma das aplicações mais sensacionais dos pontos de Lagrange é o próprio telescópio de 10 bilhões de dólares chamado James Webb Space Telescope, ou JWST, ou só James Webb, é 2022 já. Esse telescópio vai ficar localizado no ponto L2 a 1,5 milhões de quilômetros, a uma distância superior até mesmo à da Lua. E é graças a esse ponto que se torna possível para o James Webb observar comprimentos de onda de luz no infravermelho. Por ser infravermelho, é necessário que o James Webb esteja sempre resfriado e os seus detectores fiquem longe da luz solar ou da emissão térmica da Terra. Ou seja, ele não pode virar nem para o Sol e nem para a Terra. Só por causa disso, os pontos L1, L4 e L5 estão fora de cogitação, porque eles justamente recebem radiação direta ou do Sol, ou da Terra, ou de ambos.
Além disso, ele ainda precisa estar numa posição que dê para manter contato com a Terra a qualquer momento, e com isso a gente descarta o L3. O L2 oferece um ponto perfeito para o James Webb coletar dados sem precisar gastar muito combustível para manter a órbita em torno do Sol, só o necessário para pequenas correções, justamente porque o L2, lembrem-se, é meta-estável, ele não é completamente estável. Todas essas vantagens que o ponto de Lagrange traz tornam compreensível por que vale a pena mandar o James Webb para um ponto tão distante. Mas essa distância pode facilmente virar um problema. Ele está tão longe que nós não conseguiríamos ir consertar o telescópio caso algum problema acontecesse. Mas eu não paro de ficar maravilhado porque é justamente graças à existência dessas pequenas anomalias gravitacionais que será possível colocar um telescópio que estudará o início do universo e como nós viemos parar aqui. Se isso não é o suficiente para você, eu ainda tenho mais uma carta na manga para te convencer por que esses pontos são incríveis. Uma das possíveis aplicações para esses pontos de Lagrange seria a possibilidade de montar bases de naves e até mesmo uma estação espacial sem a necessidade de se preocupar com combustível. Literalmente um posto de combustível no espaço. Daria para avançar na exploração espacial deixando uma base com suprimentos e ferramentas nesses pontos de Lagrange, porque é garantido que eles sempre estariam lá. A gravidade seria responsável por manter eles lá. Existem até conversas bem sérias de astrofísicos e engenheiros aeroespaciais sobre a possibilidade de criar bases de moradia nesses pontos de Lagrange, já que eles estão orbitando junto com a Terra. Inclusive, esses pontos já são utilizados para pesquisas espaciais e facilitar o retorno de telescópios. Em 2001, o Gênesis foi até o ponto L1 capturar partículas de ventos solares e depois foi até o L2 se preparar para voltar à Terra. Infelizmente, o Gênesis acabou caindo no deserto ao entrar na Terra, mas pelo menos não foi culpa dos pontos de Lagrange. E isso nós estamos falando só do sistema Terra-Sol. Imaginem um leque de possibilidades quando nós consideramos os pontos de Lagrange de outros corpos celestes. Dá para imaginar bases dignas de ficção científica como no Star Wars. Mas ok, talvez eu esteja sonhando alto demais. Mas o uso dos pontos de Lagrange por nós já está acontecendo há décadas. E é algo lindo de pensar que a humanidade conseguiu utilizar esses pontos, que são justamente anomalias gravitacionais, para aplicações com avanços tecnológicos e científicos. Nós vamos usar esses pontos invisíveis no espaço para compreender melhor o universo e como nós viemos parar aqui. De certa forma, é até poético pensar que o próprio universo nos deu esses pontos e nós vamos utilizá-los para estudar o universo. Muito obrigado e até a próxima.